Fala, meus queridos, aqui é o tio Gu que está falando. Vamos falar um pouco aí a respeito de inox, um conceito importante, uma ferramenta muito utilizado dentro da química. Ele surge ali em ligações químicas, mas ele faz parte um pouco de estrutura atômica, né? Porque vai falar de íons, ele fala de substâncias simples, fala de substâncias compostas. O NOx também ele é fundamental para a nomenclatura inorgânica, é utilizado também para as reações de oxirredução, reações redox, utilizado também na própria química orgânica, nas reações de oxidação e, claro, no estudo das próprias reações redox, no estudo das pilhas e da eletrólise. Então vamos para essa aula 1 a respeito de inox, em que eu vou passar para vocês o conceito e algumas regras básicas para sua determinação. Então vamos lá? Então, NOx significa número de oxidação ou estado de oxidação, ok? O conceito é bem simples, né? O que ele representa? Ele representa a carga elétrica de uma espécie química. E claro que, se tratando de uma carga elétrica, essa carga ela pode ser nula, né, o zero, essa carga pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Então, estou dando aqui 3 exemplos básicos aqui no nosso quadro, em que, por exemplo, nós temos o sódio mais, né, indicando aqui que ele tem um NOx, né, se ele é mais, né, ele é um cátion, no caso aqui, ele vai apresentar o NOx mais 1. Nós temos aqui o ferro, né, a substância ferro, em que ele tem o NOx, quando não está em evidência essa carga elétrica, significa que o seu NOx vale zero, NOx nulo. E nós temos aqui o íon cloreto, né, que é o íon Cl-, né, que é um ânion, um íon negativo, que apresenta o seu NOx igual a menos 1. Então aqui nós temos 3 exemplos, né, e cada um representando aí o tipo de carga elétrica, né, de cargas elétricas diferentes de 3 espécies químicas, né? O sódio com NOx mais 1, o ferro que está neutro, que tem o NOx zero, não tem nenhuma carga em evidência, e o Cl-, que apresenta o NOx, enfim, menos 1. Belezinha? Então vamos lá, galera. Regras básicas. Eu vou dar para vocês, vou oferecer a vocês, um conjunto aqui de 6 regras, ok? Um conjuntinho de 6 regras para vocês, que já vai dar um bom início, né, um bom start aí para nós determinarmos o NOx das espécies químicas, tanto inorgânicas como orgânicas. Nesse primeiro momento, vamos olhar mais as substâncias inorgânicas. Vejamos. Regras básicas. Ao todo, são 6 regras básicas, ok? A primeira regra. Toda substância simples tem um NOx igual a zero. NOx nulo. E por que isso acontece? Por uma razão muito simples. A substância simples ela é constituída por apenas um único elemento. Por esse fato, a gente vai deduzir que nessa substância simples, vamos partir do princípio que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Como os prótons são partículas positivas, né, partículas de carga positivas, e os elétrons são partículas de cargas negativas, então, neste caso, obviamente que vai haver o quê? Um cancelamento dessas cargas. Então, toda substância simples ela vai ter aqui um NOx igual a zero. Então, por isso que a gente viu lá o ferro, né? O ferro, né, a substância ferro, tem o NOx igual a zero. Nós temos aqui, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, que é uma molécula diatômica, né, tem 2 átomos, porém também é uma substância simples, tem o NOx igual a zero. Né? Nós temos aqui um gás nobre, posso pegar aqui um gás nobre, como por exemplo o gás hélio, que também é uma substância simples e tem NOx zero. Eu posso pegar o ozônio, que é o O3, eu posso pegar o fósforo, que é o P4, etc. Então, sem exceção, toda substância simples tem o NOx igual a zero. Por quê? Porque o número de prótons corresponde ao mesmo número de elétrons, né?
São substâncias formadas por um mesmo, né, por um único elemento químico. Já a substância composta, que aí vamos falar da segunda regra, então a primeira regra é sobre substância simples. Então, primeira regra, toda substância simples tem um NOx igual a zero. Segunda regra, toda substância composta também tem um NOx igual a zero. Tá? E por razões semelhantes. Bem, a substância composta ela é formada, né, por dois ou mais elementos. Porém, a soma das suas cargas, no caso positivas e negativas, esse somatório de cargas, vamos dizer assim, né, botando esse símbolo aqui matemático, né, de somatória, a somatória das suas cargas, seja ela uma substância orgânica, seja ela uma substância inorgânica, também vai ter carga zero. Então vejamos aqui um exemplo bem simples de uma substância composta que tem NOx igual a zero. Se você pega o cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha, NaCl, ele como um todo, como é uma substância composta, ele tem um NOx igual a zero. Por quê? Porque você tem um mais um, depois eu vou explicar o porquê disso, tá? Você tem um sódio, que vale mais um, e você tem um cloro, que vale menos um. Então é claro que quando você soma essas cargas, como são cargas simétricas, elas vão, né, o resultado da soma dessas cargas, né, vai ser zero, ou seja, as cargas se anulam entre si. Isso acontece com toda substância composta, seja ela inorgânica, seja ela orgânica, ok? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, a água, né? A água, ela é uma substância composta, então ela tem o NOx igual a zero. Se eu pegar aqui, por exemplo, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, que é uma substância inorgânica, tem o NOx igual a zero. Se eu pegar aqui carbonato de cálcio, que é um sal inorgânico, tem o NOx igual a zero. Eu posso pegar aqui uma substância orgânica, como por exemplo o gás metano, que é o CH4, e posso pegar a glicose, C6H12O6, etc. Então, toda substância composta também tem um NOx igual a zero. Então, temos a primeira regra, toda substância simples vale zero, né, tem um NOx igual a zero. Segunda regra, toda substância composta também tem um NOx igual a zero. Beleza? Aí vamos para a terceira regra. A terceira regra é a respeito dos íons, né? E a terceira regra diz, todo íon tem um NOx igual à sua própria carga. Então, vejamos. Se eu escrevo aqui ferro 3+, ora, essa carga explícita, né, que é um cátion, né, trivalente, esse ferro 3+, significa o quê? Que ele vai ter o NOx igual ao mais 3. E como já disse antes, se eu pegar aqui o íon cloreto, que é Cl-, né, qual vai ser o NOx dele? Ora, o NOx dele vai ser igual a menos 1. Eu posso pegar, por exemplo, um ânion, né, que é um íon negativo, poliatômico, como, por exemplo, o NO3, que é o íon nitrato, NO3-, que vai ter o NOx menos 1. Então, essa regra, né, das cargas, ela serve tanto para os monoatômicos, né, os íons monoatômicos, como também os íons poliatômicos. Então, aqui o NO3- vale menos 1. Eu poderia pegar, por exemplo, o íon sulfato, que é SO4 2- ou menos 2, e dizer, afirmar que o NOx desse íon poliatômico, entre o enxofre e o oxigênio, vale quanto? Vale menos 2. E, claro, etc. Tá? Então, todo íon tem um NOx igual à sua própria carga. Beleza? Então, ó, primeira regra, toda substância simples tem NOx igual a zero. Segunda regra, toda substância composta também tem um NOx igual a zero. E a terceira regra é a respeito dos íons, que tem um NOx igual à sua própria carga. A quarta regra, ela é bem interessante, porque eu vou afirmar aqui o seguinte, a quarta regra nós vamos trabalhar com as espécies químicas que têm NOx fixo. Vou deixar bem grandão aqui para vocês. Olha aqui, as espécies que têm o NOx fixo. Que seriam quais? É um grupo bem seleto de espécies químicas
que tem o NOx fixo, ou seja, que tem o NOx constante. Em quaisquer situações, eles sempre vão apresentar esses valores de NOx em caráter permanente. Então, por isso que eles são conhecidos como espécies com NOx fixo, tá? Que eu chamo de quarta regra. Então, vejamos. Família 1A, que é a família 1, né? A família dos metais alcalinos, a primeira coluna da tabela, lítio, sódio, etc. Esses caras, eles têm um elétron de valência, ou seja, um elétron na última camada. Então, pela teoria do octeto, ou regra do octeto, que é aquela regra em que uma espécie química busca ter uma estabilidade de gás nobre através da perda, do ganho ou do compartilhamento de elétrons, os membros da família, os elementos da família 1A, eles têm um elétron de valência ou um elétron na última camada. Então a tendência deles é o quê? É perder esse elétron para ficar com estabilidade de gás nobre. Então a tendência deles é perder um elétron e, claro, como o elétron é uma partícula negativa, se você perde algo negativo, tu fica positivo. Então, no caso, eles perdem um elétron e ficam com um NOx fixo de mais um. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, sei lá, vou pegar aqui um membro aqui da família, sei lá, um membro da família 1A, né? Então, vejamos, quando eu vou falar da família 1A, vou falar, por exemplo, do sódio. Então, o sódio, ele sempre vai ter o NOx o quê? Mais um, sempre. Não tem exceção. Então, quando você pega o NaCl, né, aqui vamos pegar aqui um exemplo, né, estamos trabalhando com exemplo. Quando você pega aqui o NaCl, o composto NaCl, esse sódio, ele sempre vai valer o quê, gente? Vai sempre valer mais um. Em quaisquer situações, em quaisquer compostos, em quaisquer substâncias compostas, ele vai apresentar o NOx mais um. Se eu pegar, por exemplo, a família 2A, que é um metal alcalino terroso, em que eles têm 2 elétrons de valência, então eles precisam perder 2 elétrons para ganhar a estabilidade de gás nobre, que é o caso, por exemplo, do cálcio, né? Então o cálcio vai sempre ter um NOx fixo de mais 2. Então, se você pega o composto sulfeto de cálcio, que é o CaS, esse cálcio ele vai apresentar um NOx fixo de mais 2, como todos os membros da sua família. Então, a família 1A, todos são mais 1, família 2A, todos são mais 2. O alumínio, que em particular é um metal típico da família 3A, ele vai ter NOx mais 3. Temos 3 metais de transição que vão ter NOx fixo, somente 3 metais de transição da tabela periódica inteira, né? Que são aqueles metais mais internos, na parte central da tabela, né? Então temos aqui a prata, a G, o zinco, que é o Zn, e o cádmio, que é o Cd, que ambos, né, todos eles, né, apresentam valores de NOx fixo. A prata é mais 1, o zinco é mais 2 e o cádmio é mais 2. Nós temos um íon poliatômico também interessante, um cátion poliatômico, que é o amônio, que é o íon amônio, que é o NH4, né, que sempre vai valer mais um. E nós temos o flúor, que é um membro da família 7A, né, o mais eletronegativo de todos, que precisa, claro, se ele tem 7 elétrons de valência, a tendência dele é ganhar um elétron, né, para ganhar a sua estabilidade. E por ser o mais eletronegativo de toda a tabela, ou seja, por ter maior poder de atração de elétrons de toda a tabela periódica, né, 4,0 na escala de Pauling, o flúor ele só admite um único valor de NOx, que vai ser menos 1. E aí eu faço aqui uma brincadeira, gente, que é o seguinte: mas a gente tem que decorar isso aí? Olha, é desejável que vocês tenham isso em mente na hora de determinar o NOx, né? Quando nós estudamos as aplicações, os exercícios de fixação, seria interessante, vamos dizer assim, vocês dominarem essa quarta regra, tá? Então meio que tem que decorar sim, tá? Apesar de algumas partes
fazerem parte, vamos dizer assim, da regra, né, ou da teoria do octeto. Mas eu faço aqui uma brincadeira, que é o seguinte, para vocês tentarem decorar isso, que é o seguinte, vocês falarem a regra do cachorro, né? E como é que é a regra do cachorro? É só uma brincadeira, tá, gente? Então a regra do cachorro é o seguinte, o cachorro late, né? Au, au, au. Mas como assim? Au, au, au. Como é que é isso? É porque esse au, gente, é uma referência, vamos dizer assim, metais alcalino-terrosos, claro que é um trocadilho. O segundo au, metais no caso o primeiro, metais alcalinos, né, que é o primeiro au. O segundo au, metais alcalino-terrosos, aí sim. E o terceiro au, alumínio. Então é uma forma de você começar a gravar. E aí eu falo assim, a brincadeira é a seguinte, au, 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 prata, zinco, cádmio, amônio e flúor. Au, 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 prata, zinco, cádmio, amônio e flúor. E aí você trabalha com o seguinte, você trabalha com valores do NOx, que é assim, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 1, mais 2, mais 2, mais 1 e menos 1. E aí você tenta, né, gravar o flúor separado, já que, né, ele é o único ânion, vamos dizer assim, né, o único ânion fixo. Então você pode dar uma encurtada e ficar assim, ó, au, 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 prata, zinco, cádmio, amônio. Au, 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 prata, zinco, cádmio, amônio. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 1, mais 2, mais 2 e mais 1. E aí você consegue gravar, vamos dizer assim, uma série aí de valores de inox, né? Pelo menos os 3 primeiros aí, né? Que são os mais importantes, né? 1A, 2A e 3A. No caso, respeitando aí o alumínio, né? Você consegue pegar os valores de inox, mais 1, mais 2 e mais 3. E nós vamos ver as aplicações disso, né? Nas próximas aulas. Aí nós temos aqui a quinta regra, que são, né, que no caso é o hidrogênio, particularmente uma regra específica para o hidrogênio. O hidrogênio, ele apresenta geralmente, né? Porque geralmente significa que não é sempre, né? Geralmente o hidrogênio ele tem um NOx igual a mais 1. Por quê? Porque ele só tem um elétron de valência. A tendência dele é perder esse elétron, porque ele tem uma eletronegatividade baixa. Então a tendência dele é perder o elétron. E aí ele vai assumir, geralmente nos compostos, um NOx igual a mais 1. Então vejamos, se você pega aqui ácido clorídrico, que é o HCl, esse hidrogênio ele vale mais 1. Se você pegar ácido sulfúrico, que também é um ácido inorgânico, esse hidrogênio vale mais 1. Se você pegar água, esse hidrogênio da água vale mais 1. Se você pega, por exemplo, uma base, como hidróxido de cálcio, esse hidrogênio vale mais 1. Tá? E isso serve também para compostos orgânicos, como, por exemplo, CH4, né, que é a substância metano. Esse hidrogênio também vale mais 1. Aí pergunta, tio Gua, esse NOx é fixo? Não. O NOx do hidrogênio não é fixo. Tá? Depois, nas próximas aulas, vamos ver algumas exceções. Tá? O hidrogênio, ele geralmente é mais 1, mas ele não tem um NOx fixo de mais 1. Ok? Que fique bem claro isso aí, tá bom, gente? E sexta e última regra, para a gente finalizar aqui essa primeira parte, esse primeiro momento, sexta e última regra, das regras básicas, né? Nós temos aqui o oxigênio, que tem o NOx igual a menos 2. Por qual razão? Né? O oxigênio, ele é um membro da família 16 da tabela, família 6A. Então, ele tem, segundo a teoria ou regra do quinteto, a tendência de ganhar 2 elétrons para ganhar sua estabilidade e admitir o seu octeto de gás nobre, ok? Então, geralmente, não quer dizer que seja sempre. É a mesma situação do hidrogênio. O NOx do oxigênio não é fixo, menos 2. Ele geralmente é menos 2. As exceções nós vamos estudar nas próximas aulas. Então, vejamos. Se nós pegarmos aqui a própria água, vocês podem ficar tranquilos que na água o NOx do oxigênio vale menos 2. Se vocês pegarem aqui um ácido oxigenado, né, um oxiácido, como o ácido sulfúrico, H2SO4,
o NOx desse oxigênio vale menos 2. Tá? Se eu pegar aqui uma base, como hidróxido de sódio, NaOH, esse oxigênio vale menos 2. Tá? Se eu pegar aqui um sal inorgânico, como carbonato de cálcio, que é o CO3, esse oxigênio vai apresentar NOx menos 2. E etc. Então, como é que se aplica isso? Eu vou dar só uma prévia para vocês de como que isso funciona, como é que essas 6 regras elas funcionam em conjunto. Mas vamos ver isso melhor nas próximas aulas, tá? Então vejamos aqui. Eu vou pegar um exemplo, tá? Vou pegar aqui esse último exemplo, que é o carbonato de cálcio, para a gente fazer aqui uma pequena aplicação. Então você tem aqui o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, em que o cálcio ele é um membro da família 2A, tem um NOx fixo de mais 2, pela quarta regra, né? Eu quero o NOx do carbono, especificamente. Eu tenho 3 oxigênios. Então, eu tenho 3 oxigênios. Cada oxigênio vale menos 2, pela sexta regra. Então, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Eu sei que, pela segunda regra, toda substância composta tem um NOx igual a 0. Então, eu vou zerar tudo. E aí, o que acontece? Eu sei que essas cargas se anulam entre si. Para eu cancelar esse menos 6, eu preciso entrar com mais 6. Então, esse carbono, ele vai entrar com quanto de NOx? Ele precisa entrar com mais 4. Então, o NOx que você quer aqui, para especificamente, né, o carbono, vai ser de quanto? Vai ser igual a mais 4. Então, o que acontece? Nós utilizamos aqui, no caso do cálcio, né, nós utilizamos a quarta regra, o oxigênio utilizamos a sexta regra, igualando a 0, que é a regra da substância composta, utilizamos a segunda regra. Aí, usamos 3 regras em conjunto. A segunda regra da substância composta, a quarta regra, que são as espécies que têm NOx fixo, que é no caso do cálcio, que é um membro da família 2A, que é um alquilino terroso, NOx mais 2, e o oxigênio, né, que pertence aí à sexta regra e que geralmente tem o NOx menos 2. Belezinha, gente? Fechou aí? Ficamos por aqui. Até a próxima.